Boa noite. Cara, mas aqui tá muito... Vai mais pra trás. Tipo William Bonner. Isso aqui não precisa ter um negócio. Boa noite. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui. E aí, Ana Roseta? Nem pra vídeo. Obrigada, professor. Imagina. Saiu a ideia, né? Enfim. A gente não se conhecia, tá? A gente só se conhecia mais pela internet. A Ana já tinha me visto uma vez, mas eu estava morto, acabado num sofá e ela só passou e eu nem lembro dela entrando. Passou eu, a família inteira. E eu Oi, tava... Tom, tudo bem? Prazer, ele... Lá. Eu, marido, um filho, outro filho e ele não Um viu jeitão nada. bem tom, do tipo morto. Lá, beleza? E aí? Tipo isso. Galera, ia ser uma live isso, mas não vai rolar. Não Então a gente deu. tá gravando aqui com 3 câmeras, o negócio tá profissional. Ó, 3 câmeras. Isso aí. Ah, o até desfocou aqui. Não voltou. Então, estamos aqui. Bom, o seguinte, eu sou admirador do trabalho da Ana e acho que é recíproco. Certeza? Então a gente sempre se comunicou pela internet e ela fala de uns negócios que pra mim é muito louco, assim como um monte de coisa que eu falo pode ser muito louca só que o mundo é feito dos doidão, né? É verdade. Então, fala aí com o que você trabalha, Ana. Então, eu Eu tenho umas perguntas pra te fazer. Vamos lá. Eu me formei em reprogramação biológica e ele é professor de reprogramação biológica, constelador e tal. E eu segui nessa linha e acabei começando a trabalhar com histórias, né? Então eu chamo de contoterapia. Eu faço histórias, eu me inspiro Loucura. na reprogramação, eu me inspiro na constelação familiar sistêmica para criar histórias, para reprogramar aquela situação de desequilíbrio que a pessoa está passando, para que ela tenha elementos internos ali onde buscar recurso, enfim, para resolver o que ela está vivendo, mudar a percepção de vida dela. Assim, bem resumido. Isso é muito legal porque tem várias formas de reprogramar, né? Tem. E essa é mais uma Tem. que eu não conheço, não tenho a menor noção do que é. E tem que ter habilidade pra isso? Desculpa? Tem que ter habilidade pra isso? Pra ser... Cara, eu acho que gostar. Fora gostar, não. Assim, eu me inspiro na reprogramação. Então, você precisa ter ali um lugar pra você buscar pra fazer um trabalho com consistência, assim, que traga resultado. Vem trazendo. Vai fazer quase uns 2 anos que eu trabalho com isso e eu venho tendo resultados bacanas. Então, ele é bem experimental. Uhum. Eu descobri com os meus filhos, porque eu usava reprogramação. Então, a gente via conflitos em casa e eu entendia o que estava acontecendo e eu reprogramava o ouvido direito deles na noite quando eles foram dormir. E porque eu tive vontade de fazer alguma coisa que quando eu estivesse na presença com eles, né? Porque aquelas brincadeiras, às vezes, de criança, elas são as brincadeiras que para nós adultos... né? Que tipo de brincadeira? Ai, meu Deus, aquelas fantasias, ou brincar muito de carrinho. Às vezes é legal brincar de Carrinho, Lego, de porque ela carrinho. tem 2 filhos, tá? Eu tenho 2 meninos. Não que homens têm que brincar de carrinho e mulher tem que brincar de boneca. Cada um brinca com o que quiser. Não, eles têm boneca também. A gente também já fez Aí, essas brincadeiras. Tá vendo? Mas Inclusão. nem sei, com certeza. Né? Vão ser pais um dia, por favor, tem que saber. A Clara também usa roupa marrom, azul. O Olha adora rosa. Então. É o cara, Mas, e aí eu pensei, bom, uma das coisas que eu percebi que fazia muita diferença no bem-estar dos meus filhos era a presença. Era realmente eu estar presente, não era a minha cabeça em outro lugar. Era estar ali com eles. E aí eu pensava assim, nem sempre esse mundo infantil é atraente pra mim. Então não tinha congruência na minha presença com eles. Porque eu tava querendo fugir, querendo pegar o celular, querendo fazer outra coisa. E aí eu pensei, o que eu gosto? Eu gosto de contar história, eu gosto de ler história, eu leio livro demais, né? Vou fazer uma formação na casa do contador de histórias. E aí, como eu já tinha reprogramação biológica, já sabia como que isso funciona, um dia, quando o mais velho estava fazendo xixi na cama, eu percebi que o conflito ali era porque o mais novo estava pegando o edredom novo dele, que pra ele é um território. Aquele edredom ali do personagem é infantil. meu, então não toma o que é meu. Isso. É meu território, você não invade, e se invade vai ter que marcar. Isso. E aí ele começou a marcar. E eu já percebi isso, assim, pelo meu pensamento linear, lógico, né? Fui lá, fiz meu papel de hemisfério esquerdo para essa criança, que antes tinha, acho que 4 ou 5 anos de idade. Falei, filhote, seu irmão mais novo, ele gosta das suas coisas, você está seguro, o edredom é seu, enfim, fiz todo aquele meu papel. O dia que eu cheguei pra ele e falei, filhote, vamos fechar a torneirinha e vamos abrir essa torneirinha só amanhã de manhã,
eu me dei conta do poder da metáfora. Parece que não tem nada a ver, né? Mas faz todo sentido, né? Sim, que daí eu me dei conta do poder da metáfora. Daí eu falei, aí tem um caminho, vou explorar esse caminho. E escutei um amigo meu ontem perguntaram pra gente, né? Como é que você trata tanto conflito e você não leva as coisas pra casa? Você escuta sobre abuso, você escuta sobre estupro. O que você faz para que isso não chegue até você e prejudique a sua vida depois? E aí esse cara respondeu, ele falou, eu atender uso jaleco, ele falando. Então quando eu coloco o jaleco, eu imagino que é a capa do Batman, assim, nada vai passar aquela capa, vai ser tipo uma armadura de um guerreiro. E aí eu falei, caramba, um negócio tão simples, mas que se você coloca com intensidade e da maneira certa, como você está falando, para ele funciona. Então, ele tá protegido por conta de um jaleco. Porque ele imagina que é a capa do Batman. Eu acho muito louco isso. É legal porque a gente se relaciona, nós não nos relacionamos, por exemplo, a comunicação entre a gente, eu preciso codificar o que eu estou sentindo, pensando e percebendo, usar um meio que são as palavras, e você precisa decodificar. Então, muitas vezes a simbologia, os símbolos, eles nascem disso, né? As representações nascem disso. A gente precisa de alguma coisa que explique o que eu estou querendo te passar. E por esta coisa você entende o que eu estou querendo te passar. Então o jaleco é mais ou menos isso. Né? Ele não precisou explicar de forma racional e lógica que aquilo é uma proteção e tal, porque na lógica não é. Tipo, o que tem a ver um jaleco? Mas na intuição, ali pro mundo interno dele, aquilo empodera ele, que faz diferença. E isso resolve? Muito, porque a gente pode perceber a realidade de duas formas, que nem a gente estava conversando antes, estava explicando. A gente percebe a realidade ou pela razão ou pela intuição. Então a razão ela é cronológica, ela é linear, causa e consequência, né? Ela é analítica, mas a intuição não. Na intuição não existe nem tempo, nem espaço. Você precisa da imaginação, desses elementos simbólicos, das histórias que você ouve, dos sentimentos, das emoções. E aí é difícil você colocar emoção e sentimento numa linha para você explicar. E a gente pode tratar dos dois jeitos. E o dia que eu descobri isso, eu falei, putz, que legal. Vamos abordar a coisa pela intuição. Vocês percebem que a Ana é a entusiasta do negócio, né? Super empolgada. Tá, então se tivesse que definir, o que é contoterapia? Contoterapia é uma Terapia através do conto, mas como é que funciona isso? É uma forma de você reprogramar o seu... Vamos ao inconsciente. Reprogramar todo aquele teu conteúdo que não tem nome, que você viveu no decorrer da sua vida, suas percepções que você não trabalhou e não deu nome, então lá no inconsciente, você vai reprogramar eles com histórias. Certo. O que me chamou a atenção uma vez foi a Ana publicar uma história sobre a Chapeuzinho Vermelho, a diferença de percepção no Ocidente e no Oriente. Eu até perguntei para ela, e a gente vai falar disso porque é muito interessante. A história da Disney da Branca de Neve... Da Branca de Neve? Era da Chapeuzinho Vermelho. Minto, Chapeuzinho Vermelho. A história da Chapeuzinho Vermelho, do lado de cá, acontece o quê? Né, o lobo, enfim, ele devora a avó e tal, e daí chegou o caçador resgata a Chapeuzinho Vermelho e, tipo, o lobo mal já era, né? Tipo, mata o lobo. E no Japão? Que foi o que me chamou a atenção. No Japão ele se arrepende e ele pede desculpas porque lá é importante a gente estimular esse convívio social, né? Essa empatia, esse se colocar no lugar dos outros e você aprender com seus erros. Então no Japão o lobo não morre, o lobo pede desculpas. Então daria pra contar isso pra uma pessoa? Muito. Não só pra criança? Sim, porque é que assim, a gente tem a impressão, muito por causa dessa coisa de publicidade, de propaganda, de vender, de consumo da Disney, que contos são para criança, porque criança é um nicho, rende muito dinheiro você investir nesse nicho. Mas contos é para ser humano, não importa a idade. Tá. E como é que isso ressignifica para a pessoa? Então, a pessoa chega, usando a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. A Chapeuzinho Vermelho... Do lado de lá, o lobo é perdoado. Então, como é que, na sua mente fértil, agora, eu tô pegando a desprevenida, tá? Tá, super. Na sua mente fértil, como é que uma pessoa... Que caso que poderia ser tratado, por exemplo, com essa história? Da pessoa se arrepender? É. Vamos olhar a partir da constelação? Pode ser?